receber. Hoje pela manhã Deus falou muito ao nosso coração aqui. Que não seja diferente nessa noite, amém? Que seus ouvidos estejam abertos e os seus corações quebrantados para ouvir a voz de Deus nessa noite, amém? Alguns dizem assim: pastor, você não prega o Antigo Testamento? Chegou o dia, vamos lá. Gênesis capítulo 7. Aleluia, Deus. Livro dos Gênesis capítulo 7, versículo 1. Quem encontrou diz? Isso aí, ó. Daqui um dia vai ficar um coral lindo aqui. Todo mundo numa célula. Em nome de Jesus. O pastor Márcio vai chegar aqui e vai perguntar assim, né? Quem não está em célula? E ninguém vai levantar a mão. Por quê? Porque todos vão estar em uma célula, filho. Amém? Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo do coração. Quem encontrou? Vamos lá. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque é justo diante de mim nessa geração. Só até aí. Deixa sua Bíblia aberta aí. Pai, que o Senhor nos ajude nessa noite. Nos conceda graça, Pai. Temor e tremor nos nossos corações. Fica à vontade entre nós para continuar falando, e agora através do meio da Tua palavra. Que a Tua palavra nos edifica e que o Seu nome seja glorificado através dela. Em nome de Jesus. Amém. O livro dos Gênesis. Livro do princípio de tudo. Tudo na vida teve um Gênesis, teve um início. Será que tudo na vida terá um apocalipse? Um fim. Mas Gênesis, Deus criou tudo, e tudo que Deus criou era bom, e o homem era muito bom. Só que chegou um tempo, por causa da maldade do homem, da corrupção do homem, Deus decide exterminar tudo e a todos. Mas isso começa por causa da desobediência do homem e da mulher, que caíram, pecaram e separados de Deus ficaram. Logo, com a queda, não só o homem e nem a mulher sofreram consequências da queda, mas toda a criação, todas. E o homem e a mulher não foram atingidos como consequência do pecado somente de uma forma exterior. Deus dizendo: o homem trabalhará e através do suor do seu osso agora vai ter que comer. A mulher vai ser multiplicado as dores de parto. Não era só isso a consequência. Houve a queda, e a queda atingiu interiormente também. Logo o homem está depravado totalmente, dentro, fora, do alto a baixo. O homem está totalmente depravado, que é uma das doutrinas da graça. E Deus olha a partir do capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 5, Deus vê que a maldade do homem depois da queda havia multiplicado em seus corações. E Gênesis capítulo 6, versículo 11 vai dizer que Deus, Ele olha e vê a terra toda corrompida, cheia de violência. E no versículo 13 Deus diz: chega.
chega. Deus decide então acabar com tudo. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Destruí-lo-eis juntamente com a terra. Então Deus decide acabar com os homens e com a terra, com a água, chamado dilúvio. E Noé foi somente um, em meio àquela nação, em meio àquele povo, chamado justo por Deus, por ele ser um homem íntegro, fiel e obediente a Deus, entre aqueles que já eram obstinados. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Noé era uma pessoa com fé e obediência, e tinha a sua fidelidade a Deus. Então Deus diz: Noé, eu olhei para a terra, Noé, e encontrei só você, justo. Escuta uma coisa aqui. Noé tinha ele, seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, e tinha suas noras e a sua esposa. Mas Deus olha para a terra e diz: Noé, somente você é justo. Escuta isso aqui que lá na frente você vai entender. Então Deus diz: Noé, tem um desafio para você. Você vai construir uma arca, uma embarcação de madeira que sobrevirá às águas do dilúvio e manterá você e a sua família em segurança. E Deus vai, e só não lança para Noé, não. Deus agora vai dar as coordenadas para Noé. Deus vai dizer para Noé: vou te passar as medidas corretas, como que eu quero esta arca. E Deus diz lá para Noé: você vai fazer uma arca na janela, versículo 16 do capítulo 6. Darás um côvado de altura, a porta da arca porás no seu lado, farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Desta maneira o farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Se o côvado citado era a medida padrão de aproximadamente meio metro, então a embarcação tinha 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, e 3 andares, conforme diz o texto. Uma porta e uma série de pequenas janelas, e os 3 andares eram divididos em compartimentos. Gênesis versículo 14, onde seria o quê? Mantido os diversos animais, e onde a sua família e ele iriam morar. E a embarcação, ela foi projetada para boiar. Era uma enorme caixa de madeira que podia flutuar na água e manter o seu conteúdo, tudo que estava dentro, seguro e seco. Porque Deus disse: colocará betume dentro e fora da arca. E aí, nós vemos muito em desenhos, principalmente do Kids, crianças, como que a arca de Noé era, né? A gente disse, só que é errado. Porque a arca, Breno e Wellington, por favor, a arca, ela é vista como os navios de hoje, com ponta na frente, sim ou não? Tem aquela ponta, e aquela ponta serve para poder cortar as ondas, e se for preciso quebrar os gelos que tinham. Mas a arca de Noé não. A arca de Noé era uma caixa de madeira. Coloca a foto para mim aí, o Rafa te falou. Era uma caixa, olha aí, era desse jeito aí a arca. Essa aí é uma réplica, que está lá na Europa, tá? Essa aí era desse jeito. Por quê? Porque ela não foi feita para navegar, ela foi feita para boiar sobre as águas. Então ela não tinha como
não, os navios hoje revolucionou e tal. Não, se Deus quisesse um propósito para fazer isso, Ele faria. Mas Deus fez desse jeitinho, ó. Essa é uma réplica parecidíssima, com todos centímetros quadrados, tudo que você pensar, do que Deus pediu para Noé. Esse é o tema da nossa mensagem, tá? Nessa noite. Então, de acordo com os cálculos aqui, a arca era grande o suficiente para abrigar, sabe quantos? 500 vagões ferroviários de gado, oferecendo espaço para cerca de 125 mil animais. Se nós tirarmos aqueles que já são da água, né? Nós temos aí mais ou menos 80 mil animais dentro da arca. Segundo Dr. Harry Morris. Claro que muitos deles eram pequenos e não precisam de muito espaço. Só que havia espaço suficiente na embarcação para levar alimento, tanto para as pessoas quanto para os animais. Versículo 21, Deus diz para Noé: Noé, leva contigo de tudo que come e ajunta para ti. E para esse mantimento é para você, mas também é para os animais. E os insetos e as criaturas pequenas não teriam problema em encontrar um lugar para viver na arca. Essa ordem que Deus deu a Noé para construir a arca veio depois, ou melhor, essa ordem que Deus deu a Noé para ele entrar na arca veio depois de 100 anos que Deus falou para ele construir. Quando Deus disse para Noé construir a arca, Noé tinha 500 anos. Quando Deus disse para Noé novamente: Noé, entra na arca, Noé tinha 600 anos. Então, durante 100 anos, Noé pregou o juízo vindouro e vivia também construindo a arca. E ninguém naquela geração, irmãos, se converteu. E diante disso tudo, Noé foi o único encontrado justo. O dilúvio, ele foi o julgamento de Deus para o mundo perverso. Deus abriu as comportas dos céus e fez cair chuvas torrenciais, e romperam-se todas as fontes do abismo. Segundo o versículo 11 do capítulo 7 diz que no ano 600 de vida de Noé, no segundo mês, ao 17 dia do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. As águas nos lençóis freáticos começaram a subir, e a água do céu pela primeira vez começa a descer, de modo que até mesmo as montanhas mais altas começaram a ser cobertas pelas águas. Deus havia esperado durante mais de um século, 107 anos, para que os pecadores se arrependessem, só que ainda eles não se arrependeram, e agora já era tarde demais. Versículo 16 do capítulo 7: e o Senhor fechou a porta pelo lado de fora. Escuta aqui. Há um dilúvio se formando como juízo de Deus, e virá a nós. E nós aprendemos pelas escrituras que ele virá. Nós não sabemos qual é o momento da história que virá. Só que Deus enviará um novo dilúvio da sua ira. Só que agora não é com água, mas agora será por meio do fogo, um derramamento da sua ira. E nós vamos ver Deus no Antigo Testamento revelando a sua ira, e Ele cumprindo o que Ele prometeu que iria fazer. Mas uma coisa nós podemos também encontrar: que Deus, em meio ao derramar da sua ira, antes Ele livrava o seu povo.
Deus prometeu enviar as 10 pragas para o Egito, cumpriu. Mas o povo de Israel, o seu povo, não sofreu nenhum dano. A última praga era para matar todos os primogênitos. Deus disse: liberta o meu primogênito. Deus chamava Israel de meu primogênito. Se você não libertar, eu matarei o seu primogênito, dizendo a Faraó. E Deus então libera o anjo da morte e mata todos os primogênitos. Mas os primogênitos de Israel estão salvos. Por quê? Porque o sangue do cordeiro estava lá, sobre os umbrais da porta. Deus livrou o seu povo. Deus prometeu destruir Sodoma e Gomorra com fogo. E nós pegamos uma história em que Abraão começa a conversar com Deus. Deus, eu sei que Ló, ele escolheu uma terra pela vista, até boa aos seus olhos, mas era uma terra de prostituição. E Deus começa a dizer: Deus, eu sei que o Senhor vai destruir lá, mas deixa eu te falar uma coisa. Se tiver 50 justos lá, o Senhor ainda vai destruir a terra? Deus diz: não, Abraão, se tiver 50 justos lá, eu não destruirei a terra. E Abraão foi conversando até chegar em um: Deus, se tiver um justo lá, o Senhor vai destruir ainda a terra? Não, Abraão, por causa de um justo eu não destruirei a terra. O que Deus faz? Deus entendeu o que Abraão queria. Deus envia 2 anjos. Os 2 anjos entram, colocam Ló e sua família para dentro. Tá lembrado? Tá lembrado? Os 2 anjos veio para anunciar que Deus ia acabar com o povo e tirar Ló dali. E depois que Ló saiu, o que aconteceu? Qual que era a ordem de Deus para Ló e sua família? Vai, mas não olhe atrás. O que aconteceu? Quando ele saiu, pisou fora, fogo desce do céu e começa a consumir Sodoma e Gomorra. Deus cumpriu com a sua ira que prometeu, mas livrou o seu povo. Assim foi Noé e sua família. Deus prometeu o dilúvio, 100 anos. Olhava para Noé: é louco, já passou quanto tempo? Mas Deus cumpriu o que iria fazer, mas livrou a sua família. Assim será no final de tudo, meu irmão. Deus prometeu que a sua ira vai descer, mas Ele também prometeu livrar o seu povo antes da ira descer. Tem povo dele aqui? Mas uma forma, temos uma maneira, uma forma aqui, de nós entrarmos na arca, e a nossa arca é a arca da redenção. Por isso que eu fiz questão de colocar uma cruz ali, porque há uma maneira de fazermos dessa frase que eu vou falar agora e trazermos ela para a nossa história. Porque antes da vinda da ira de Deus, eu e você vamos poder dizer: eu entrei na arca, eu fui salvo. E nós vamos ver Deus dizendo para Noé: Noé, faça o teu trabalho, que eu incumbirei de levar cada animal até você. E da mesma forma nós vamos ver Deus levando os animais até Adão, para ele dar nome. Da mesma forma Deus faz com Noé. E nós vamos ver aqui, para abrir um parênteses, por que Deus decidiu preservar os animais? 3 ensinos rapidamente. Primeiro, para dar continuidade à espécie. Segundo, para que depois, como Noé fez capítulo 7, versículo 20, o que Noé fez depois que ele desceu da arca? Ofereceu sacrifícios a Deus. E terceiro, Deus sabia, na sua soberania, que Noé precisaria se alimentar, mas também alimentar a sua família. Isso nós podemos chamar da soberania de Deus, operando em tudo. Deus arquitetou tudo, meu irmão. Tudo. E mesmo assim nós vamos ver os vizinhos, aquela na geração perversa, vendo tudo isso e ainda não tocar o coração deles. Só que tem uma coisa linda aqui, que Deus disse aos animais, e os animais conheciam a voz do seu Criador e lhe obedeceram. Você acha, como eu falei de manhã, não foi Noé lá, falou: leão,
Ora, cada um tem um jeito de chamar animal, né? Como é que chama agora a galinha? Não é? Não é? Cachorro. Pra você chamar. O gato, aí você faz miau, né? Tô brincando. Só que existe uma coisa aqui. Lembra que eu falei que tudo sofreu com a queda? Antes da queda, o leão se deitava com o cabrito. A onça se deitava com a lebre. Depois da queda, coloca junto, se não mata. É por isso que no reino, quando foi estabelecido, Deus diz lá em Isaías, que o reino será como antes. Como? O leão se deitará junto com o cabrito. Haverá paz entre eles. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos que toda a criação faz o quê? Faz o quê? Aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme de dor. Só que entenda uma coisa aqui, que os animais obedeceram à voz do Criador, mas o povo que era feito à imagem de Deus o recusou ouvi-lo. E mais à frente Deus iria dizer a Isaías, no capítulo 1, versículo 3, o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe e o meu povo não compreende. Ao longo de suas atividades importantes, Noé servia ao Senhor e dava testemunho em um mundo cheio de pecado. E eu e você, meu irmão? Essa geração é pior que a de Noé, a que estamos vivendo. Será que nós temos servido a Deus e dado testemunho diante de um mundo cheio de pecado? Eles ignoraram a mensagem de Deus e perderam a oportunidade. Então Deus disse a Noé: Noé, entre na arca, tu e a tua casa. E nós podemos ver aqui rapidamente, que nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 4, só Deus dizendo a Noé, somente Deus. No versículo 5, que já não é mais ele. E nós vamos falar aqui nessa noite somente as palavras da boca de Deus a Noé: entra na arca. E o texto bíblico aqui vai gastar em nos mostrar, porque ele vai nos dar ênfase, dar entrada sobre o entrar na arca. Porque se ele mandou entrar, é porque a arca estava pronta. E esse momento é muito incentivado aqui nos textos bíblicos. O versículo 18 do capítulo 6 vai dizer: mas contigo estabelecerei a minha herança e entrarás na arca. O capítulo 7, no versículo 7 diz: entrou Noé, seus filhos e sua mulher na arca. Capítulo 7, versículo 13: nesse mesmo dia entrou Noé na arca. É uma ênfase aqui que os textos bíblicos nos dá. É uma ênfase na entrada na arca. Por quê? Pois é um momento de redenção, de salvação. É o momento do livramento. E talvez o dia mais importante da vida de Noé. Talvez o dia mais decisivo da história foi o dia que Noé entrou na arca. É quando olhamos assim e nós temos que lembrar que nós temos uma arca da redenção. Temos a arca da salvação para nos livrar e livrar o homem do juízo. E essa arca se chama cruz. Vou repetir. E essa arca se chama cruz. O Senhor morreu na cruz para fornecer um meio de salvação da sua ira, da mesma forma que Deus forneceu um meio de salvação para Noé e a sua família. E esse é o momento mais importante da vida de Noé. E esse deve ser o momento mais importante da minha e da sua vida. O momento que você entrou na arca da cruz.
E é importante eu e você tirarmos aqui os olhos da vida de Noé e olhar para a nossa história e perceber se na nossa história podemos encontrar a frase: e ele entrou na arca. Ou alguém, ao contar a sua história daqui uns dias, e poder dizer: naquele dia ele entrou na arca. Eu ouvir a pregação e dizer: eu olhei a provisão de Deus, eu vi a cruz de Cristo, e naquele dia eu entrei na arca da cruz. Será que nós podemos incluir isso na nossa história? E podemos dizer que estamos salvos, e podemos declarar: pode vir o dilúvio de Deus, que venha o dilúvio de Deus sobre este mundo, nessa história, porque a palavra de Deus diz que virá. Mas você dizer: eu entrei na arca, o Senhor me acolheu, eu estou a salvo, eu estou seguro. Então esse é um ponto importante da nossa vida. O ponto mais importante da sua vida não é o dia que você nasceu, não é o dia que você batizou, não é o dia que você se formou, e nem o dia que você casou. O dia mais importante da minha e da sua vida é o dia em que nós encontramos e adentramos a arca. E se isso não aconteceu com você hoje, ou ainda na sua história, entenda: você está correndo um grande perigo, pois o teu futuro terá um trágico fim. Então é necessário que entramos na arca enquanto a porta está aberta. É nós nos aproximarmos do Senhor e dizer: Senhor, eu quero entrar. Por quê? Porque o Senhor, Ele já proveu o caminho, o Senhor já proveu o meio de salvação, e o Senhor deixou a porta aberta. E é por isso então que o texto de Gênesis enfatiza aqui para nós o dia que eles entraram na arca. E isso deve ser também para nós, o dia que entramos na arca da cruz. Você está aqui? Aí o texto diz: entrou na arca os animais. Nós podemos dizer aqui que os animais são os chamados. Noé, podemos chamar ele aqui de o escolhido, porque foi o único que Deus deu testemunho. E a família, os agregados. A família é aquele que veio de arrebote, vai entrar. Mas escuta isso aqui. Quando nós olhamos então para Noé, ele era digno, ele era o único digno para entrar na arca. Pois a Bíblia diz que Noé era justo, mas sua família não. Quem diga a Cã. O que acontece com Cã depois que desce da arca? Vê a nudez do seu pai e tem a terra amaldiçoada. Se torna uma geração amaldiçoada, a geração de Cã. Os filhos e as noras e a sua mulher, o texto bíblico não diz nada sobre elas, mas o texto diz que a casa dele e ele entraram à arca. Quando a pessoa é salva, você é salvo. Toda a sua família é salva ou não? Ainda não. Toda a sua família é beneficiada. Só que essa família que é beneficiada, a qual a bênção que está sobre você, que recai sobre ela, ela não consegue detectar e perceber. E isso está no Antigo e no Novo Testamento. A família como um todo é abençoada por causa daquele que é salvo. Tem algum aqui nessa noite? O Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7,
Versículo 10: todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, e o que reconcilie com o marido, e o que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum, quando Paulo diz ele não o Senhor, ele está dizendo, agora não é porque é a interpretação dele, ele está dizendo, eu estou debaixo da inspiração de Deus, estou dizendo agora o que Jesus disse. Então ele diz: se algum irmão tem mulher incrédula, olha que entenda, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Como pode o filho incrédulo serem santificados? Como que é isso? Ninguém é salvo pelo casamento, e nem o filho de crente. Como diz o outro, né? Filho de pastor não é neto de Deus. Sou filho de crente, crente é, não. Aqui a palavra santificado, Deus está dizendo, é separado, é algo que é colocado à parte para ser tratado de forma especial. Deus está dizendo, Deus trata de forma especial. É Deus dizendo, é para me impedir a ele, talvez, de se afundar mais no pecado. Talvez Deus está te usando, e Deus vai usar você lá na sua casa, na sua família, sabe para quê? Para frear o processo de deterioração na vida daquele que ainda não é salvo. Aquele crente que é você, essa pessoa que está lá na sua casa, ela vai ser beneficiada, não salva, mas ela vai ser beneficiada, porque ela não pode ser salva por você, mas através de você, ela vai conhecer a salvação, mas ela pode desfrutar logo já das bênçãos que caem em você, e vai recair sobre ela, sabe por causa de quê? Por causa da tua fidelidade a Deus. Então a família de Noé foi beneficiada por causa de Noé. Isso por causa da fidelidade. Então lembre de uma coisa: você pode ser um canal de Deus para até abençoar e ser usado Deus através do Espírito Santo para convencer aquele lá. E isso aconteceu com a família de Noé. Então se você olha para a família de Noé, ou você olha para a sua, você julga talvez a família do outro, ou alguém julga a sua família e diz: esse nunca mereceu entrar na arca, esse nunca merece entrar na arca. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem que está aqui gostaria de estar dentro da arca naquele dia lá? Tem alguém aqui? Levanta sua mão, deixa eu ver. São poucos, né? Então você ia nadar, Michael Phelps. Mas a pergunta é diferente aqui agora, nessa noite, para você. Você merecia ser salvo? Você acha que você mereceria entrar na arca? Se tiver alguém aqui que diz merecia, você é o único, incomparável. Porque a Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23: pois todos pecaram, não há um justo sequer na terra. Então quem merece salvação? Ninguém. Ninguém. Então por que na maioria das vezes eu e você apontamos, falamos de quem vai entrar ou deixa de entrar, começamos a dizer: não, esse aí, como é que esse aí entrou? Você é que você não vai entrar não, você não é digno de entrar na arca. Para de falar isso. Ou se você já escutou,
Para de falar, de dizer quem deve ou deixa de entrar na arca ou não. A arca da cruz. Ou por acaso Deus te fez porteiro dela? Que eu saiba, foi Ele que abriu, colocou a porta, e vai ser Ele que vai fechar a porta. Então aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Se você já ouviu isso, você ouvindo, sabe o que é isso? É o sujo falando mal lavado. É a gente dizer, dá licença, né? Porque se alguém começa a te perguntar, como é que você entrou? Logo você. Ou como é que você viu aquele fulano? Como é que ele conseguiu entrar? É você dizer para ele assim: não foi ele que me chamou, não foi ninguém de vocês que me chamou, não foi você que me escolheu. Você está aqui hoje, irmão? Eu vou repetir. Se alguém julga por você não ser digno de entrar, logo ele também não é digno de entrar à arca da cruz. Mas eu vou repetir. É você dizer para este que fala assim: não foi você que me chamou para entrar, não foi você que me escolheu para entrar. Se eu estou lá dentro, se aquele está lá dentro, se a sua família está lá dentro, foi ele lá em cima que disse que eu preciso estar lá dentro. Então nós temos que parar de dizer quem entra, quem não entra, quem pode, quem não pode, porque você não é porteiro da arca. Você é alvo da cruz também. Então sabe o que eu e você devemos fazer? Agradecer a Deus, porque estamos dentro da arca da cruz. Mesmo diante de tudo que estamos passando, é nós dizendo: Deus, obrigado por me colocar lá dentro. É você dizer: daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. Como ele mesmo disse, Jesus: aqueles a quem o Pai me der, ninguém pode arrebatar das minhas mãos. É o único lugar que temos, irmãos. A arca não é para quem merece, a arca é para quem eu chamo, diz o Senhor. E nessa arca da cruz, na cruz de Cristo, tem lugares para todos que precisam. Para aqueles que se acham, que fazem questão de dizer: sou indigno de estar aqui. Para os cachaceiros, para os drogados, para os viciados, prostitutas, para todos, para mim e para você. Então quem somos nós para dizer quem pode ou não pode entrar na arca? Se um dia alguém virar para você e dizer que você e sua família não é digno de entrar, pelo histórico que você fez, pelo histórico que eles fizeram, ou se você se pegar falando da família de alguém, que ele não é digno de entrar, que ele não é digno pelo histórico que viveu, e Deus decidiu salvar, você responde assim, ó: se na tua mão direita tiver um furo, eu vou pedir para ver a esquerda. Se na sua mão esquerda tiver um furo, eu vou querer ver as duas. Se na esquerda tiver o furo, eu vou pedir para ver os seus pés. Se os seus pés tiver furo, ainda eu vou pedir para ver a sua certidão de nascimento. E se o seu pai terreno não for José e nem Maria, e se o seu nome não for Jesus Cristo de Nazaré, eu vou dizer assim para você, e você pode dizer também: você não morreu na cruz por mim. Eu não estou na arca porque você quer, eu estou na arca porque foi Ele que quis eu estivesse. Aleluia! Ele me escolheu para estar lá dentro. Porque tem gente que se acha Deus. Aí quando ele começar a te fazer isso, porque o único que é digno de julgar, o único que é digno de dizer quem entra, quem não entra, se chama Jesus Cristo. Então se na tua mão não tiver nenhum furo, meu irmão, nem no seu pé,
Dá licença. E Deus diz para Noé: Noé, eu te conheço e vi que você é justo diante de mim. Deus disse para Noé: Noé, entre todas as coisas impuras, Deus veio e encontra Noé justo. E de acordo com o texto, nós conseguimos ver Deus atuando como supervisor sobre o tema ali, sobre cada um dos indivíduos. Deus é um supervisor que faz avaliações éticas morais. É Deus olhando para mim e para você nesse dia de hoje e nos avaliando dentro dos padrões meus e seus, não, dentro dos padrões que é dele. E ele olha para o mundo de Noé e disse: essa geração é perversa. E Deus se apresenta como supervisor. Mas Deus disse, olha para cada um dos indivíduos e vê Noé e diz: você não, você é justo. E Deus olha para cada um de nós, nos supervisionando, se é justo ou não. E Deus olha para o meu e o seu caminhar. Deus olha para cada coisa que você faz, para que você fala, e Ele avalia tudo isso. E Ele pode dizer para você: está errado. Ele pode dizer: está certo. Ele pode dizer: é injusto. Mas Ele também pode dizer: é justo. E nós não estamos sozinhos diante de um Deus que tudo vê e sonda e avalia. E nós todos teremos que comparecer perante a Ele para prestarmos conta. E o Senhor, irmãos, conhece os nossos caminhos, as nossas palavras e cada um dos nossos pensamentos. Então Ele olha para Noé diante desse parâmetro todo e diz: eu vejo que você é justo, Noé. Tenho visto que você é justo diante de mim. Como que Deus pode olhar para mim e para você e dizer se eu sou justo ou não? Porque Deus consegue vasculhar os lugares mais escondidos da nossa vida. É como se Ele fosse olhar para mim, para você e dizer, e perguntar: você se acha justo? E você entende: mas Ele vê meus pensamentos, logo eu não sou justo. Se Ele consegue ouvir as palavras que saem da nossa boca, cada gesto que nós fazemos no oculto, como Ele pode dizer para mim e para você, como Ele disse para Noé: é justo? O Antigo e o Novo Testamento nos mostra como isso é impossível. O Salmo de número 143, verso 2 diz: Deus, não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Romanos 3,10: não há um justo sequer na terra, porque todos pecaram. Davi aqui nesse salmo ele está dizendo: Deus, pensa direitinho quando você for usar a sua justiça, diminui um pouco, não leva em conta tudo não. Davi pede a Deus para usar pouca justiça na hora que ele for se avaliar. Como que eu posso comparecer justo diante de Deus então, meu irmão? Romanos 3,10 vai dizer: não há um justo, nenhum sequer. O texto de Colossenses vai dizer que Deus, Ele nos fez idôneos. Ele não nos diz que seríamos, Ele nos diz que nos fez pessoas idôneas.
Por quê? Porque Deus não procurou pessoas que tinham fé. Deus fez pessoas com fé. Deus não procurou quem era digno. Ele procurou quem Ele faria digno. E Ele, somente Ele vai poder dizer: foi a minha graça e a minha misericórdia que fiz de você digno. Porque nada de mim eu merecia. Mas Ele disse: eu vou te tornar idôneo, eu vou te tornar digno, eu vou te dar a fé, conforme diz Paulo em Efésios 2. Pois a fé é um presente, um dom gratuito de Deus a nós. Um presente. Por quê? Porque se Deus for procurar alguém digno nessa terra, Ele não ia encontrar ninguém. Ele decidiu então transformar pessoas indignas em dignos. Tem alguém aqui? É alguém que experimentou dessa graça salvadora, é que Ele tornou digno. Porque não tem um justo sequer. Então diga: beleza. Então como então que eu posso ser justo como Noé? Como que Deus então vai olhar para mim e dizer: esse homem, essa mulher é justo? Romanos 3,19. Olha o que diz o texto. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Esse diálogo aqui está dizendo para nós que todos estão debaixo do pecado. Os judeus batiam a mão no peito e falaram assim: não, nós fazemos parte da aliança. Jesus veio para nós, que é isso? Os gentios não, os gentios sim estão condenados. Aí Paulo vem, ó, nada disso. Todos pecaram, estamos debaixo do mesmo Adão. Tanto os gentios como principalmente vocês estão condenados diante de Deus, indignos. Sabe o que Paulo está dizendo? Ninguém escapa. É todos. Os judeus, o povo da aliança, e nem os gentios. Ninguém vai escapar. Todos são indignos. E diga: então qual que é a saída? Aí Paulo continua: pois ninguém será justificado diante das obras da lei. Nada que você faz ou deixa de fazer vai fazer de você ser salvo. E Paulo está dizendo: porque é pela lei que vem o conhecimento. Mas agradeça pelo mas, conjunção adversativa, que diz o quê? Que aquilo que está falando anterior agora está dizendo que agora o que eu vou falar é o contrário daquilo que eu disse anterior. Olha agora. Mas agora se manifestou-se a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Esse mas aqui é fazer assim, ó, ufa. Porque antes todo mundo está condenado, mas o mas aqui, ó, obrigado, Deus. Ufa por isso. Por quê? Paulo vai dizer: porque sem a lei manifestou a justiça de Deus. Como é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Deus revelou a fórmula, Deus revelou o modo de como alguém pode ser justo diante dele. Deus revelou como alguém pode diante dele se tornar inocente. Deus revelou isso. Quando foi isso, Edgar? Versículo 22. E isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para os gentios, para os judeus, não, para todos que creem em seu nome.
A fórmula então qual é, Edgar? A fórmula é crer, é colocar a fé. A fórmula é pela fé em Jesus Cristo, para que todos creiam. Jesus Cristo fez a provisão para sermos salvos. Como se tornar justo? Pela fé em Jesus Cristo. O Antigo Testamento, Edgar, se só Jesus salva, como que o Antigo Testamento, aqueles que viviam antes de Jesus, foram salvos? A fé deles era no Messias que iria vir. Então tudo que eles faziam em direção ao Messias que viria. No Novo Testamento, a salvação agora é no Messias que já veio. Então logo, eles foram salvos. Aí podemos retornar lá em Gênesis 7. De novo, que diz: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque você é justo. Você entendeu isso aqui? Você é justo. Você não era para ser, mas você é justo, Noé. E ele entrou na arca. Você não entra porque você merece. Você não entra porque você tem condição. Eu e você não entramos porque temos um bom nome. Você e eu não entramos porque nós queremos. Você não entra porque você ora direitinho. Você não entra porque você canta direitinho, ou porque você está regularmente nos cultos. Não. Você entrou por causa de Jesus Cristo. Noé era justo no meio do seu povo. E isto mostra quanto mais escura era a escuridão, mais forte brilhava a luz de Noé. Por Noé morar em meio à perversidade, a sua luz brilhou ainda mais, justo pela fé. Em meio a esse mundo tenebroso, em meio a essa perversidade, essa geração que está pior que Sodoma e Gomorra, a nossa luz tem que brilhar ainda mais. Eu começo a concluir que tanto Jesus quanto Pedro usaram o dilúvio para ilustrar acontecimentos futuros que ia abranger o que? A volta de Cristo. Mateus 24, Lucas 17, 26, sobre o julgamento que agora não seria com água, mas com fogo. 2 Pedro 3, olha, diz o texto. 2 Pedro 3, versículo 3. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Estamos nesses dias. No tempo de Pedro, ele já estava vivendo os últimos dias, tá? Então pode ser que nós estamos vivendo o final desses últimos dias. Porque quando Pedro diz assim, ele já estava vivendo os últimos dias. E dizendo: aonde está a promessa que ele iria voltar? Por quê? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você já ouviu falar isso? Você fica falando que Jesus vai voltar, mas até hoje cadê ele? Meu avô já foi, minha avó já foi, cadê? Até hoje. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pareceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados pelo fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Se Deus não poupou o mundo daquela época e enviou o dilúvio, muito menos poupará essa geração de hoje. Apesar da destruição do lado de fora, de pessoas tão corrompidas,
Noé e sua família estavam seguros dentro da arca. Uma coisa um rapaz falou comigo assim: pastor, se Noé tivesse a chave da arca, ele iria querer sair? Sim. Ele poderia querer sair. Mas é por isso que o controle da minha e da sua salvação não está na minha e na sua mão. Está naquele que é o doador da salvação. É Ele que sustenta, é Ele que controla, é Ele que faz. E foi por isso que Ele diz: Noé, você vai fazer tudo, mas deixa uma coisa para mim, eu fecho a porta. E disse Deus: fechou a porta pelo lado de fora. É Deus dizendo: só eu vou abrir agora. Então não importava como ele se sentia, o quanto a arca era lançada de um lado para o outro pelas águas, eles estavam seguros dentro da vontade de Deus. Noé e sua família passou 1 ano e 17 dias na arca, trabalhando, alimentando os animais, limpando a bagunça dos animais. Só que eles estavam seguros dentro da vontade de Deus. E Noé e sua família teria que cumprir com isso. Porém, é pela fé que herdamos as bênçãos de Deus prometidas. E Noé estava disposto a esperar no Senhor. Se Deus mandou ele construir a arca, entenda, e ele mandou construir porque ele iria mandar o dilúvio, ele cumpriu. Muito mais agora Noé, em 1 ano, Noé entendeu que só esperar em Deus era o segredo. E ele saberia que o que Deus faz, Ele cumpre no tempo certo, na hora certa e no momento certo. E se ele estava ali, era processo de Deus. Então no tempo de Noé, a terra ficou submetida e a arca boiava e levou Noé e a sua família a um lugar seguro. Para Pedro, essa é uma imagem do batismo: morte, sepultamento e ressurreição. A terra estava morta e foi sepultada pelas águas, mas a arca se elevou no Monte Ararat, ressurreição, a fim de transportar aquela família em segurança. Jesus morreu e foi sepultado e ressuscitou, e por meio dessa obra completa por Ele, nós temos a salvação garantida do pecado. Pedro deixa claro então que essa água do batismo não purifica, mas somos batizados em obediência ao Senhor. E essa obediência que purifica a nossa consciência de modo que possamos estar em ordem diante de Deus. Então nós podemos aplicar. Deus está usando você para ser um canal de bênção para os seus vizinhos, para a sua família, principalmente para aqueles que não são cristãos. Aos incrédulos, somente existe um meio para ser salvo: a arca da cruz. Porque o dilúvio vai chegar. Assim como não houve salvação fora da arca de Noé, assim também não há salvação fora de Cristo. Ao crente, deixe a sua luz brilhar ainda mais. Deus quer que você creia primeiro, sem ter visto. Que eu e você aguardemos, sem ter ainda Ele chegado. Porque você pode dizer: eu não vejo nada, eu não vejo nada disso ainda, mas eu sei que Ele vem. E eu espero conscientemente. Se Ele disse que vem, então eu espero. Porque a minha confiança e a sua não está nos sinais ou coisas. A nossa confiança está na sua palavra. E se Ele falou que vai voltar, Ele vai voltar e vai fechar a porta. Doa
sem doer. Quem está dentro não sai mais. E quem está fora vai querer entrar. Mas a porta fechou. Noé nos ensina que mesmo que ninguém acredita no que Deus nos falou, isso não nos impedirá de alcançar a promessa. Vou repetir. Noé nos ensina, mesmo que ninguém lá fora acredite no que Deus nos falou, que Ele vai voltar, o que eles pensam, o que eles falam, isso não vai impedir de nós alcançarmos a promessa que Ele vai voltar. Deixem zombar igual fez com Noé. Deixem falar, porque foi Ele que te colocou dentro da arca da cruz. E a arca não é para aqueles que se acham, a arca é para aqueles que precisam de salvação. Fica de pé no seu lugar. Dentro da arca tem uma reflexão que eu quero ler para você. Durante 120 anos, sonhadores riram. As pessoas de bom senso imaginaram o que estaria acontecendo. E o santo Noé pacientemente prosseguiu, martelando, cobrindo, trabalhando na arca. Porém, numa certa manhã, a chuva começou a cair. Aos poucos, de algum modo, Noé não parecia mais tolo, porque Noé foi visto como tolo até que a primeira gota caiu. A zombaria já não era mais a mesma quando as águas chegaram à altura dos joelhos. E o sarcasmo começou a enforcar a garganta daqueles que enquanto afogavam. As coisas são sempre assim. E serão assim naquele grande dia. Quando o futuro transformar-se em presente. Qual é o futuro? Que ele virá. Vai se transformar. E pode hoje se transformar. E o presente se transformar em passado. Ficará evidente que os homens que viveram em função do futuro, pela fé em Cristo, são sábios, enquanto aqueles que não tiverem nenhum objetivo além das coisas temporais, que desapareceram no horizonte melancólico, despertarão tarde demais para a convicção de que estão fora da arca da cruz. E que se verdadeiro epitáfio é o quê? Que verdadeiramente Noé não era o tolo, mas aquele que ficou do lado de fora. És tolo. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Eu te convido a você agora a agradecer o Senhor.